eu sou trabalhador lá da FETIS, né? E do grupo mediúnico lá também, faço as explanações do Evangelho de acordo com as escalas da FETIS, e era facilitador do grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às terças à noite. Aí eu inventei de fazer psicologia, então estou estudando, fazendo psicologia à noite, e o Daniel assumiu o meu grupo de estudos, e agora nós vamos montar um grupo às 9 da manhã, do estudo do Evangelho também. Estou na FETINS há mais de 15 anos e estamos aí na luta, né? Principalmente a luta pela renovação. O tema proposto foi as 3 revelações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse itens de 1 a 7 fala das revelações Moisés, Jesus, Cristo, né? E o Espiritismo. Mas a gente vai voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história da humanidade. Nós sabemos, como espíritas, que o espírito ele é criado simples e ignorante, e ele começa a sua trajetória na fase hominal, vamos dizer, no mundo primitivo, no meio da natureza, sem qualquer tipo de individualização. Ele não consegue saber o que é ele, o que é a natureza, o que são os... Então, é muito assim, é muito bruto o começo do espírito, né? Na carne, na fase humana. Aí, nesse começo, ele vai se desenvolvendo e até ele começar, depois de muitos e muitos e muitos anos ou milênios, a ter consciência de si mesmo, a começar a ver a si mesmo não mais uma parte do ambiente, mas uma individualidade, embora ainda não tenha a sua individuação. E no decorrer dessa evolução do espírito, nós vamos angariando, com as experiências, com as vivências, no decorrer das reencarnações, uma bagagem de conhecimento, desenvolvendo as nossas aptidões, as nossas potências que já estão dentro da gente, mas elas têm que ser trabalhadas para serem desenvolvidas. Então, pouco a pouco, através dessas reencarnações, nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões espirituais, morais, em todos os sentidos. Lá no começo ainda, quando nós começamos a adorar os eventos da natureza, nós ainda não tínhamos uma noção de Deus, de um ser onipotente, onipresente, como a doutrina espírita nos explica hoje, e mesmo muitas religiões ainda não têm essa ideia. Então, admirava-se e adorava-se os eventos da natureza, o trovão, o raio, a lua, o sol, a chuva, era Deus, era deusas, era uma série de eventos que eram considerados sobrenaturais, portanto, divinizados. No decorrer do tempo, a humanidade vai evoluindo e começa a ter uma consciência mais profunda de um ser que está acima, e não se confunde com os elementos da natureza, né? Então, por exemplo, lá no Oriente, passa-se, então, a ter as suas adorações, no Ocidente, na Ásia, na África, a gente vê que na Índia antiga, na China antiga, no Egito antigo, começa a ter os estudos, e cada região ela vai focando um determinado, vamos dizer, uma determinada ideia, uma determinada corrente, né? E isso a gente vê, por exemplo, na China, né? O Forru, o Lao Tse, o Confúcio. Na Índia, nós podemos ver o Siddhartha Gautama, posteriormente Buda, e em outros lugares, sempre os seus emissários, os emissários de Deus, né? Levando a ideia de acordo com o conhecimento, com a cultura do povo naquele lugar e naquela época. Nós, espíritas, os cristãos, têm raízes judaico-cristãs, ou seja, nós temos raízes
tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E quando se fala em revelações, revelações é revelar, é tirar o véu, é destampar uma determinada, trazer uma determinada verdade, uma determinada ideia que esteja ainda como que não escondida, mas que ainda a humanidade naquele momento não está apta a compreender, a aceitar, a digerir aquela ideia, aquele pensamento. Então, focando mais agora nessa tradição judaico-cristã, nós temos Moisés. Moisés, 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, foi a primeira revelação. A humanidade já estava preparada naquele momento para receber a ideia do Deus único, porque a maioria, ou todos os povos, eram praticamente politeístas, o que? Adoravam vários deuses, homenageavam vários deuses e tinham vários deuses, né? Aí Moisés veio trazer a ideia do Deus único. Não só a ideia do Deus único, mas também tirar o povo, os hebreus, que estavam escravizados lá no Egito há mais de 430 anos, para a terra prometida Canaã. Ele foi, vamos dizer assim, no momento em que a quantidade de pessoas, dos escravos hebreus, estava crescendo muito, a proliferação da raça humana naquele local dos hebreus era muito grande, o que fez o faraó? Mandou que se matasse as crianças, todas as crianças. Moisés foi colocado num cestinho por sua mãe e posto num rio com a sua irmãzinha acompanhando ao longe. Ele foi recolhido pelo irmão ou pela filha do faraó, e ela o criou como se fosse seu filho. E Moisés tinha as ideias do Egito, alguns iniciados lá no Egito tinham já o conhecimento como que a base do Deus único, né? Algumas pessoas que se consideram os iniciados daquele local. E Moisés também bebeu dessa doutrina, mas ele ainda não estava se sentindo apto, né? Quando foi chamado para isso. Por quê? Aos 40 anos, isso aí, na idade cronológica, na cronologia do Velho Testamento. Certo? Porque a idade, vamos dizer assim, o calendário, tudo, é de acordo com a época. O nosso calendário é gregoriano, que é feito nesses dias da semana, mês, ano e tal. E ele, com 40 anos, por exemplo, quando ele estava passando lá na cidade que ele morava, ele viu um soldado do faraó agredindo uma pessoa, um hebreu. E ele foi tentar defender, ele interferiu. E nessa interferência, ele matou o soldado egípcio. Aí ele foi condenado pelo faraó à morte, ou ia ser perseguido, ia ser preso, ele fugiu. E ele ficou no deserto mais 40 anos, olha, 40, mais 40, depois mais 40 no deserto, buscando a terra prometida. Então ele ficou esse tempo no deserto, como que fugido. Aí aquele faraó morreu, ele voltou. E nisso tinha uma sarça, que é uns galhos, né? Que pegava fogo e que conversava com ele e dizia que isso é Deus, né? E chamando ele ao trabalho, à missão dele, mas ele tinha muito medo, ele estava vacilando demais. Aí essa voz disse, não, mas aí o seu irmão Arão, ele pode falar por você, já que você não tem o dom da fala e não pode se comunicar assim. Ele podia, mas ele se sentia muito, vamos dizer assim, incapaz. Mas aí ele resolveu, tá bom, voltou lá para o Egito e começou a conversar lá com o pessoal, começou a tentar com o faraó que liberasse esse povo para ele levar embora do Egito, né? Que estavam escravizados lá muitos e muitos anos. Mas o faraó não o atendeu. Aí ele foi lançando as maldições, né? Aquelas maldições do gafanhoto, do rio virar sangue, uma série de outras, e finalmente que todos os primogênitos seriam mortos, né? Tanto de animais quanto de seres humanos. Morreu o filho do faraó. O faraó, então, com medo, permitiu. Mas
nesse ínterim, Faraó, depois que Moisés tinha partido com aquele povo, se arrependeu e mandou buscá-lo. Aí que tem aquele fenômeno de se abrir o rio, né, o mar Vermelho, abriu o mar e passou os hebreus. Se é verdade, se não é, nós não sabemos. Eu sei que está lá, está no Antigo Testamento, está num dos livros de Moisés. E ele, no decorrer desse tempo, ele foi escrevendo alguns livros, e em torno são 5 obras que são chamadas o Pentateuco Mosaico, né? Que tem o Êxodo, que é a saída lá do Egito, tem o Êxodo, tem a Gênese primeiro, que é a criação. Ele faz na concepção, na ideia dele, ele faz como Deus criou o mundo, né? É a Gênese, depois tem o Êxodo, que é a partida, depois tem o Levítico, que é a terceira obra, que é uma norma, tem muitas normas criminais, normas civis, tem inclusive pena de morte, tem a negociação, né? o pagamento de indulgências, né? Que lá depois, Martinho Lutero, em 1500, se indispôs com a igreja, porque a igreja também cobrava indulgências. E tem lá, se vocês verem no Levítico, por exemplo, se é uma pessoa pobre que é um pecadinho, ele paga uma pombinha, 2 pombinhas. Se é uma pessoa rica, paga 2 bois. Então, eu tinha esse negócio de venda de indulgências, e tinha a pena de morte. E lá também tem o olho por olho, dente por dente, e diz osso por osso, né? Se vocês virem lá, osso por osso, olho por olho, dente por dente. Se alguém te quebrar, ou se machucar, ou se matar um parente seu, você tem o direito de matar. Se alguém ferir, você tem o direito de ferir. Se alguém te lesar, você tem o direito de fazer a mesma coisa, que seriam, né? Eles dizem que é a lei de Talião, mas a lei de Talião não é necessariamente isso. E aí Moisés criou essas normas, e depois veio números. Números seriam como que censos feitos no decorrer do êxodo deles, né? E Deuteronômio, que são algumas histórias. Então, fez essas 5 obras. Essas 5 obras é a base do mosaísmo, né? Do Velho Testamento. O Velho Testamento, não necessariamente que é só, ou são só as 5 obras de Moisés, não. Lá tem também os pequenos e os grandes profetas. Pequenos e grandes por quê? De acordo com o tamanho da sua obra. Nós temos Isaías, temos Jeremias, tem vários, né? Então, quando se fala Velho Testamento, fala o conjunto de obras. Quando se fala Novo Testamento, é o conjunto de obras. Não só os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, o livro Atos, de Lucas, Apocalipse, de João. Esse conjunto fala-se Novo Testamento. Então, desse Velho Testamento, Moisés, ele veio trazer a mensagem essa transferência daquele povo para a Terra Prometida e implantar a ideia do Deus único, do Deus somente, que era o Deus. E teve muitas intercorrências no decorrer do êxodo, da saída lá no deserto, porque ele teve que trabalhar com uma turba de pessoas que não tinham nenhuma cultura, eram escravizadas, não tinham higiene, não tinham... Então, algumas normas eram normas de higiene. Quando se diz para não comer carne de porco, que eles não comem, na verdade é porque os porcos eram quem faziam a limpeza do acampamento, comiam as fezes, comiam todas as sujeiras, então não podia comer. Era proibido ter relação com a mulher na hora que ela estava naqueles dias, vamos assim dizer, tudo por medida de higiene. E Moisés precisou, tem um determinado momento lá, que teve uma insurgência, quando ele foi buscar a tábua lá com os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, ele voltou e as pessoas tinham pego o ouro, né, que todos tinham guardado, e fizeram um bezerro de ouro, né, para adorar, que era a adoração do politeísmo, de vários deuses, deus animal, deus todos. E deuses egípcios, são vários, inclusive tem deus que é parte homem, parte animal. E adoraram. Aí ele pegou e jogou fora, quebrou a tábua, tudo. Novamente recebeu essa tábua com esses 10 mandamentos. Só que para que ele pudesse manter a ordem,
ele disse para as pessoas, olha, vocês que me seguem ou vão ter que seguir a ideia do Deus único e fazer o que eu mando. Mais de 1.400 pessoas não aceitaram, foram condenadas à morte por ele. Por quê? Naquele momento, ele tinha que fazer isso. Era o rigor da lei, porque ele não conseguiria levar aquele povo de onde estava para onde ele teria por missão, que é a terra prometida. E Moisés, quando Cristo diz que não veio derrogar as leis, mas cumpri-las, são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, o que é? São as leis universais. Não furtarás, não roubarás, não matarás, não desejar a mulher, as coisas do próximo, honrar pai e mãe. Uma série de normas que hoje são ainda aplicáveis e serão por todo sempre, porque é uma lei moral, os 10 mandamentos. Mas diz nessa lição que as leis de Moisés foram praticamente revogadas por Jesus. Por quê? Porque Jesus trouxe a lei do amor. Nós temos uma passagenzinha no livro Evolução em Dois Mundos. Para fazer a explanação do Evangelho da Noite, nós pegamos do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e pegamos Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Né? Aqui nos diz, na Evolução em Dois Mundos, na página 156, André Luiz diz: Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro, obrigando. Ele tinha que obrigar, ele tinha que fazer isso, fazer com que aquelas pessoas seguissem aquilo que ele mandava. Não era pedia, não, mandava. Tinha que ser bruto, porque não tinha como tratar com a humanidade aquele período com esses milhares de pessoas. Não tinha como se não fosse com firmeza. E aí continua o André Luiz. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor. Olha que bacana. A exteriorizar-se do coração de dentro para fora. Ou seja, não é mais de fora para dentro. A gente tem que exteriorizar de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E continua André Luiz. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Olha que coisa bonita. Então, Moisés foi a lei, Moisés foi o rigor, Moisés foi a rigidez. Aí a segunda revelação, Cristo. Nós estamos dizendo das origens e tradições judaicos-cristãs. Não estamos dizendo do Oriente, não estamos dizendo de outras regiões, da África, nada. Judaico-cristãs, é sobre isso. Vem Cristo. Cristo, quando veio, ele veio num momento muito complicado da humanidade, em que, onde ele estava um verdadeiro caldeirão fervente. Lá, a Judéia, Samaria, Itureia, Galiléia, tudo subjugado pelos romanos. Tudo sob o poder dos romanos. Eram escravizados. Eles eram mandados, o povo daquela região e de toda aquela área lá. Metade do mundo conhecido à época era sob jugo romano. E não só dos romanos. O povo, o vulgo, o pomarel, vamos dizer, aquelas pessoas que viviam o grosso, não só romano, mas também do sinédrio, fariseus, saduceus, oprimiam o povo. Eles eram como que apertados de todos os lados. A fome, o sofrimento, a dor, a necessidade, a carência, a falta de cultura, a falta de saúde, a falta de tudo, 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 tudo. Aí chega um homem. Esse homem chega e, vendo aquela situação, ele prometia algo mais, mas não naquele momento, naquela situação. Mas ele prometia um mundo melhor. E ele falava desse mundo melhor, onde as pessoas seriam felizes. Por isso, as bem-aventuranças.
Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque os mansos e pacíficos herdarão o céu. Não tinha como a pessoa se rebelar, porque elas eram crucificadas. A crucificação não é vamos dizer, uma morte que Jesus foi condenado por honra, não. Era uma das piores condenações à morte pela crucificação. Se não me engano, foi os felícios, né? Os fenícios que trouxeram a crucificação. Era a empalação, eram vários tipos de pena de morte. Terríveis, terríveis, terríveis. Então, as pessoas iam se rebelar como? Um poder tão forte como Roma. Um poder forte regional do Sinédrio, os fariseus. Não tinha. Então, eles tinham que ser mansos e pacíficos, porque senão seriam mortos, trucidados. Aí ele traz essa mensagem: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, porque quem não sofria aflição naquele momento? E aquilo é aplicável, tudo que Jesus falou é aplicável hoje e por todo sempre. Todos nós, quem de nós não é aflito? Quem de nós não sofre? Quem de nós não tem as suas aflições, os seus sofrimentos e as suas dores? A perda de entes queridos. Vários tipos de dores que afligem os nossos dias. Se não fosse Jesus nos nossos dias, como suportaríamos? Então, Jesus veio trazer uma nova ideia. Ele trouxe essa ideia do amor, a ideia do perdão. Na época não se perdoava. Quem perdoava era considerado fraco. Não existia a palavra perdão. Homem não chorava, e Jesus chorava. Mulheres e crianças eram consideradas alimárias, ou seja, animais, valiam menos que um camelo. E ele abraçava quem? Mulheres e crianças, vinde a mim, os pequeninos. Para quem que ele apareceu? Logo depois que houve a ressurreição, Maria de Magdala, Maria Madalena, que foi renegada depois pelo Pedro e os apóstolos, que não quiseram levá-la por ser mulher e por ter sido prostituta, equivocada. Olha só. E ele trazia, ele exaltava essas pessoas. Ele trazia para si todos aqueles sofredores e infelizes. Veio aquela mulher de uma outra região pedindo, pelo amor de Deus, para que curasse a filhinha dela. Os próprios apóstolos disseram: mas como, mestre? O senhor vai pegar e atender uma pessoa que não é judia, que eram considerados gentios, os gentis? Todos os povos que não eram judeus eram considerados gentis. E ele curou a menina. Olha, o amor desse homem. E ele trouxe a mensagem do perdão. E ele dizia: vos disseram, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos quer mal. Se pedem para te carregar, não é bem nessa ordem. Se pedem para te carregar 1000 passos, carregue 2000. Se te pedem o manto, dê também a túnica. Se te baterem em uma face, oferece também a outra. Olha só, num tempo daquele que isso era considerado covardia, ele fazia isso. E aquela multidão de sofredores começou a seguir aos magotes aquele homem e os milagres que ele fazia. Mas interessante, para todos os milagres que ele fazia antes, ele perguntava para a pessoa se queria ser curada. Sim, mas acreditas que eu possa te curar? Sim. Por quê? Porque a fé, a nossa fé, é a nossa maior cura. Não tem qualquer tipo de atendimento que seja espiritual, médico, psicológico, que cure uma pessoa que não queira ser curada. Não adianta. Pode dar medicamento, pode fazer o que quiser, isso dentro das ciências, que a pessoa, se ela, como diz, vá e não é mais. Porque pode te acontecer coisa pior. A pessoa, no momento, é curada, mas ela volta a ter todo aquele pensamento, toda aquela negatividade, toda aquela, vamos dizer, pessimismo, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Por isso ele dizia, vá e não erres mais, porque poderá te acontecer algo pior. Não todas as vezes ele dizia isso. Então é uma coisa que mostra que a fé que as pessoas tinham nele
com o poder magnético, fluídico que ele tinha, curava mesmo. Ah, ele era médium. Médium. Que espírito teria condições e a grandeza para chegar para ele e falar o que ele devia fazer como médium? De forma nenhuma. Ele era o médium de Deus. Igual eu não duvido que está escrito certo, mas a gente tem que, o Kardec diz, né? A gente tem que tentar passar tudo pela razão. Então, vamos passar uma das passagens lá pela razão. Os senhores acham que Jesus seria tentado por um espírito? Que espírito queria condições de tentar e fazer aquelas tentações que constam lá? Não seria não uma lenda? Não seria como que uma parábola, uma forma, uma metáfora, né? Alguma coisa? Porque quem ia conseguir tentar Jesus? Então, são coisas que a gente vê da grandeza desse homem. Ernesto Renan diz que Jesus foi tão grande que não coube na humanidade e dividiu em duas, antes e depois dele. E ele trazia essa mensagem do amor. Olha, o Sermão das Montanhas, ele está completo no livro de Mateus, a partir do capítulo 5. Se vocês tiverem a paciência de ler, é uma coisa muito bonita. O Sermão das Montanhas, todas aquelas máximas que a gente fala, está lá. E a sua introdução são as bem-aventuranças. E depois ele começa a discorrer. E nós vemos aí um fato, vamos dizer assim, mediúnico, que é muito interessante. Ele subia no monte, às vezes ele falava para mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha megafone. E todos ouviam. Ele multiplicou pães. Quando seus apóstolos disseram, mestre, mas nós temos pouco pão para peixe, não vai dar para tanta gente. Dá para tanta gente. E começou a servir. E saciou a fome de todos que estavam lá, mais de 5.000 varões. Mas tinham também mulheres e crianças. Olha quantas pessoas. A dupla vista dele. Ele falava, joga a rede lá, e lá estão os peixes. Ele via onde estava. Ele lia nas pessoas a história da pessoa. Aquela mulher na Samaria, uma samaritana, na beira do poço, buscando água, ele sabia que seus apóstolos iam implicar com isso. Porque um judeu não falava com um samaritano, muito menos com uma samaritana. E Jesus era galileu, não era judeu. Galileia, Judeia. Mas considera-se judeu. Aí ele mandou os apóstolos, vamos buscar comida. Ele falou, deixa eu dispensar esse povo aqui, porque senão vai dar confusão. E ele conversando com ela. E ela assustou, porque ninguém parava para falar com uma mulher samaritana. E pelas condições dela, Rossandro, numa das palestras que falou, eu estou agora replicando o que ele falou. Ele disse que naquele período, uma mulher não buscava água no poço, só se ela fosse uma prostituta. E ela falou, o senhor conversando comigo, né? Ela provavelmente disse, eu não lembro se foi Haroldo ou Rossandro, provavelmente ela pensou, vai querer aproveitar de mim também. Mas ela viu que ele era diferente. Ela falou que já tinha sido casada. Ele falou, você teve vários maridos, né? E está com um agora que não te pertence. Mas ele tratou ela com tanto amor, com tanto carinho, que ela, né? Então Jesus era isso. Ele compreendia, ele entendia, ele lia as pessoas. Tanto é que ele não curou todas as pessoas que ele encontrou, porque ele sabia o momento certo em que aquela prova estava terminando ou não. E quando perguntaram a ele, quando ele curou o cego de nascença, mestre, quem é culpado por essa cegueira? É ele ou seus pais? Ou seja, a reencarnação. Ele disse,
Não é nem ele e nem seus pais. Ou seja, era uma prova para aquele cego e não uma expiação. Olha que interessante. E quem tiver interesse em aprofundar mais no estudo dos milagres de Jesus, na segunda parte da Gênesis tem os milagres de Jesus. Muito bem explicadinho, todos os fenômenos são explicados, todos os fenômenos, no caso da ressurreição do Lázaro, da filha de Jairo, da viúva de Naim. Obviamente que lá nos explica a doutrina espírita que o espírito ainda não estava separado do corpo, ainda estava preso por fluidos, pelo perispírito, né? Eu não sou vidente, não tenho esse tom, mas mesmo à noite não tenho, vamos dizer, mediunidade onírica. Mas a pessoa, um médium, ele quando ele vê uma pessoa e não está desencarnada, ele vê essa pessoa, o espírito, ligado a um fio de prata, um fio prateado. Esse fio prateado é o perispírito ligado ao corpo. Quando é rompido esse fio, quando o perispírito é rompido do corpo físico, acabou a vida. Não existe mais vida. A pessoa morre. Jesus, com certeza, via que ainda havia uma ligação. E com o poder magnético que ele tinha, muito forte, ele trazia a pessoa, o espírito, de volta ao corpo. Na catalepsia explicada por Kardec, às vezes o corpo chega a cheirar podridão. Chega a começar a estragar. Foi o que aconteceu com Lázaro. Então, explica os milagres na Gênesis. Olha só esse homem. É o Cristo. Ele trouxe a mensagem do amor. Ele trouxe a mensagem do perdão. Ele trouxe o como nós devemos fazer para ser felizes. Mas nós não entendemos. E no decorrer do tempo, nós desvirtuamos a sua ideia. Nós realmente usamos a espada para dividir, mas não a espada da troca de ideias, vamos dizer assim, de opiniões, mas a espada literal. Tanto é que na Idade Média matavam-se as pessoas em nome de Cristo, em nome de Deus. Por que no iluminismo deixaram e decretaram a morte de Deus? Porque não tinha como, não tinha condições de você aceitar um Deus cruel, que mata, que pune, que fere, que machuca, de forma nenhuma. Então, um Deus que faz isso com as pessoas, na lâmina de uma espada, que leva Cristo na sua bandeira, na frente de um exército, matando as outras pessoas, desvirtuou-se todo o cristianismo. Desvirtuou-se todo. Mas, 1857, terceira revelação, vem o Espiritismo. O Espiritismo nos esclarece, nos mostra algumas das passagens que Jesus fala, o como a interpretação, que muitas vezes a interpretação literal, ela leva a absurdos. Olha, se os seus olhos forem motivo de escândalo, arrancai-o. Se as suas mãos forem motivo de escândalo, arrancai-a. Leva ao absurdo, e muita gente fez isso na história. Muita gente fez isso. Mas aí a doutrina espírita nos explica, não é isso. Nos fala sobre a nossa necessidade vamos dizer, de revitalizar o nosso cristianismo primitivo no coração. De trazer de volta aquele Cristo que ama, aquele Cristo que perdoa. E nos mostra como fazer. Nos trazendo explicações de como fazermos para ser felizes. E nas suas obras básicas, nos traz todo o projeto de vida que nós devemos trazer para nós. E com as complementares, complementam, que não acabaram e continuam. E nas obras básicas do Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, de 1868. No Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes, primeira, segunda, terceira e quarta, as causas da primeira parte, deu origem à Gênese. Segunda parte,
deu origem ao Livro dos Médiuns. Terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta, ao Céu e Inferno. E todas elas têm uma inter-relação umas com as outras. Causas primárias, mundo dos espíritos, leis morais e justiça das aflições. Lá embaixo, que nos fala sobre recompensas que dá origem ao céu e inferno. Olha só. E as obras básicas vêm nos trazendo o quê? Que diz aqui André Luiz? A função precípua do Espiritismo. Ressurge agora no Espiritismo, o cristianismo, grandioso, simples, ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. O que é a culminância da luz? É a plenitude. A plenitude a qual todos nós estamos fadados. Sermos plenos, espíritos crísticos. Olha só, nós ainda vamos ser um Cristo. Jesus foi o homem, Cristo foi a missão. Todos nós estamos fadados a essa culminância da luz, a plenitude. E essa renovação, essa, como diz aqui o André Luiz, sublimação da vida íntima, é através da transformação moral. Com os ensinos que Jesus nos trouxe, nos transformando moralmente para que no futuro nós possamos ser luzes que brilham no caminho daquelas pessoas que caminham na treva. Porque nós somos luzes, só que ainda bruxuleantes, nós somos como uma velhinha. Nós somos a imagem de Deus e não ele a nossa imagem. Deus é o quê? Ainda nós não temos condições de definir o que é Deus. Por muitos séculos, foi definido como um ser humano. Antropomorfia. Deus, a nossa imagem. Um velhinho de barbas. Mas, no Livro dos Espíritos, pergunta primeira: o que é Deus? Kardec não perguntou quem. Porque quem ele transformaria Deus numa pessoa, numa gente. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas tem condições de apreendermos hoje o que é Deus? Não, ainda não. Basta que saibam que ele existe. Mas como eu vou saber que Deus existe? Pelo axioma que diz: pela causa se conhece o efeito, ou pelo efeito se conhece a causa. De uma causa ou um efeito inteligente, obviamente que tem uma causa inteligente, que somos nós. Mas, dizem os espíritos, tudo que não foi criado pelo homem, foi criado por quem? Interessante. Então, Deus, nós não temos como ainda capacidade de apreensão do que é Deus. Basta que saibamos que ele existe. E nós, espíritas, somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo. E esse nome de cristãos foram dados aos que seguem Cristo por Lucas. Lucas disse: ora, se nós seguimos a Cristo, podemos ser chamados de cristãos. E passamos a ser chamados de cristãos, porque antes eram os homens do caminho. E no decorrer desse tempo, como nós contamos um pedacinho da história que é muito ainda pequena, desse tempo que o cristianismo passou de perseguido a perseguidor, no decorrer de todo esse tempo, muito sangue foi derramado, muitos compromissos nós assumimos, porque a humanidade não era outra, somos nós. E hoje a doutrina espírita, que todo esse sofrimento que deságua nos nossos dias, são a consequência do nosso passado. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, fala da justiça das aflições. Se Deus é justo, as nossas aflições são justas, porque ele não permitiria que sofrêssemos o que não merecêssemos. Mas lá fala, ora, mas se eu não fiz nada agora, onde está causas atuais e causas anteriores das aflições? Nos explicando tudo que nós necessitamos para buscar a plenitude e a felicidade relativa aqui na Terra, até chegarmos a essa plenitude. Que embora estejamos com o corpo carcomido por um câncer, uma doença terminal,
com todo o sofrimento físico, mas se nós estivermos rígidos, saudáveis, espiritualmente, nada nos afeta. Vê o exemplo de Francisco de Assis. Ele precisou furar os 2 olhos com ferro quente porque teve um glaucoma comatoso. Os 2 ouvidos, porque ele teve infecções e não tinha como curar. Furaram com ferro em brasa. Porque ele disse para o ferro que ia furar os seus olhos. Olha, meu irmão, não me causa muita dor, não. Ele chamava todo mundo de irmãos. Tanto é que tem irmão Sol, irmã Lua. Irmão Sol, Francisco de Assis. Irmã Lua, Clara de Assis. Olha, e na humanidade, todos esses luminares sofreram, mas eles eram rígidos espiritualmente. Mais do que Jesus sofreu, espiritualmente ele era saudável. Crucificado, foi chicoteado, cravejado com cravos de ferro, suas mãos, seus pés. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos e uma cana na mão e um pano velho nas costas para zombar dos judeus. Isso os romanos fizeram. Puseram na cruz INRI, Jesus Nazarenos, Rex Judeus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, zombando dos judeus. E no momento da sua maior dor, do maior sofrimento, com a sua carne dilacerada, a crucificação era uma das mortes mais doloridas, porque quando se abre os braços e se trava as pernas, solta-se a cruz, os ossos entram nos pulmões. Para que possa morrer com mais rapidez, eles quebram as pernas dos crucificados. Não fizeram isso com Jesus. O que ele disse nesse momento crucial da sua morte? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Olha só o exemplo do perdão, o exemplo de amor. Assim, nós devemos ver essas 3 revelações. E a do Espiritismo aplicarmos nas nossas vidas, porque é o cristianismo redivivo. Ou seja, é o cristianismo primitivo trazido de volta aos nossos corações, que nós não soubemos aproveitar. Quizá não estivéssemos ou não estávamos naquele momento quando o Pilatos disse: solta o Barrabás ou solta o Jesus? E nós gritamos: crucifique Jesus, esfolte o Barrabás. Essa é a missão, é a lição do Evangelho da Noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.